No primeiro módulo, a gente discutiu questões relacionadas ao histórico da degradação ambiental e hoje nós vamos começar nosso segundo módulo falando sobre política agrícola no Brasil. Meio rural. Eu já comentei no começo, você fala assim, o que tem a ver o meio rural com eu que sou urbano? Tem uma ligação direta. Esse ponto política agrícola, ela influencia diretamente as questões que a gente vive hoje de abandono do campo e impactos ambientais nas cidades. A favelização, a criação de bairros em periferia, sem nenhuma condição de estrutura, sem nenhuma condição de saneamento básico e muito menos saneamento ambiental, ela surge exatamente em função, um dos motivos foi a inexistência de política agrícola ao longo de toda a história do nosso país, do Brasil. Né? A gente observa principalmente a partir dos anos 70, quando foi criado um movimento que se chamou de Revolução Verde, que era a manifestação da Revolução Industrial no campo, foi dado um privilégio excessivo às cidades. Né? O campo, ele tinha que produzir mão de obra para trabalhar nas cidades, nas indústrias. Ao mesmo tempo, essa mão de obra tinha que ser barata para que a indústria fosse competitiva. E, ao mesmo tempo, o campo tinha que ser o consumidor do que era produzido por essas cidades. Ou seja, houve um excesso de privilégios ao setor industrial, trazendo prejuízos graves ao meio rural. Bom, e isso continua. Né? Chama atenção para esse gráfico aqui que mostra. Em anos mais recentes, isso aqui são dados recentes, a gente vê que a agricultura camponesa, que representa a maior quantidade de produtores agrícolas do Brasil, comparando com o agronegócio empresarial, ela recebe apenas 14% de todo o crédito que é concedido pelo governo, né? Enquanto o agronegócio recebe 86%. Ela só tem 24% das terras, enquanto o agronegócio tem 76%. A produção global de alimentos é 40%, o agronegócio 60%. Mas, por outro lado, a produção de comida básica, a agricultura camponesa responde por 70% de toda a produção, enquanto que o agronegócio 30%. E o mais importante do ponto de vista social, a agricultura camponesa emprega 74% de toda a mão de obra, enquanto que o agronegócio empresarial ocupa apenas 26% da mão de obra. A gente vê, então, uma priorização inadequada de políticas públicas e de investimentos públicos para um determinado setor em detrimento de outro setor. Né? Bom, a consequência foi o êxodo rural. Êxodo rural e a consequente urbanização, que de um modo geral a pessoa quando sai de uma propriedade rural, pequena propriedade ou de médio porte que seja, o caminho dela é procurar a cidade. Né? Então, isso vem acontecendo de uma forma drástica. Vamos pegar aqui só a população rural. Em 1970, significava 44% de toda a população brasileira. Nos anos 80, já passou para 32%. Nos anos 90, 25%. E, atualmente, a população rural é apenas entre 15% e 16% de toda a população brasileira. Tomemos, por exemplo, a população de Rio Pomba. Rio Pomba é um município tipicamente agrícola, onde fica localizado o nosso campus, o Instituto Federal Sudeste de Minas, campus Rio Pomba. Esses dados aqui, a fonte é o censo de 2010, então a gente observa que na década dos anos de 1970, existia 8 mil de população urbana e a população rural era de 6.466 habitantes. E ela só foi mudando. 9.300, aqui caiu para 4.000, em 1991 caiu para 3.700, e 2000, 3.074, e em 2010 a população era 2.656 habitantes. Já na área urbana passou de 8 mil para 14 mil. Bom, quais os impactos e consequências diretos que a gente tem quando acontece um processo como esse aqui? Você tinha praticamente quase meio a meio aqui nos anos
de 1970, né? E hoje você tem uma pequena fatia morando no campo, né? Um dos problemas associados a isso vem com a concentração de renda. Essas pessoas que saem do campo e vão para a cidade, de um modo geral, infelizmente ainda é uma realidade brasileira, o nível educacional delas é baixo. Na maioria deles são pessoas simples, que sabem lidar com as condições de campo, lidar com coisas da roça, capina, roçada, coisas que na cidade grande não tem muito valor, né? Então eles acabam se sujeitando a trabalhos menos qualificados e onde recebem um salário relativamente bem menor a de quem tem estudo. Então o que vem acontecendo no Brasil, não só no Brasil, em todo mundo vem acontecendo isso, mas vamos nos focar no Brasil, é que os 20% mais pobres da população estão ficando cada vez mais pobres. E o 1% mais rico da população está ficando cada vez mais rico, né? A consequência é trágica, né? A gente observa aqui, são duas favelas do Rio de Janeiro, não é um privilégio do Rio de Janeiro, hoje você encontra favela em todo o Brasil. Essa favela aqui é o Morro Santa Marta, fica em Botafogo, no Rio de Janeiro, e essa aqui é a favela da Rocinha, né? Uma das favelas mais conhecidas aqui do Brasil. E para a gente ver o que acontece, já pensando não só na degradação humana e social, mas para a gente observar a ambiental, a gente observa aqui que praticamente não existe arborização nenhuma. E todo o solo dessa área aqui é um solo que está concretado. Então não existe processo de infiltração de água, né? E isso aí traz uma série de problemas. Aqui a gente mostra o mapa da desigualdade, né? Nos países ricos, né? A gente vê o relatório de desenvolvimento humano aqui, relação de países ricos e países pobres, e a distribuição de renda no Brasil. A gente vê os 10% mais ricos detêm 40% de toda a renda do Brasil, né? Os 20% mais pobres têm 2% da renda. Então você observe aqui que o dobro da população tem apenas 2% da renda. E 1% dos proprietários tem 46% de toda a terra disponível para plantio, né? Bom, nas cidades, um contraste enorme. Aqui você tem São Paulo, essa favela aqui é conhecida como Paraisópolis, é uma das maiores favelas da América do Sul, e aqui a gente tem um bairro de classe média alta e aqui do lado uma grande favela, né? Então são contrastes que foram criados em função desse modelo ali. O que aconteceu no campo? O que vem acontecendo no campo que vem contribuindo para que esse processo cada vez se torne mais grave? Extensão rural. Para quem não conhece extensão rural, vou falar uma palavra que todo mundo deve associar: Emater. Emater é a Empresa Brasileira de Assistência Técnica. Ela foi criada nos anos de 1950 nos Estados Unidos, com o objetivo de buscar os problemas existentes no campo, levar para as universidades, para que fossem feitas pesquisas, para que fossem buscadas soluções para esses determinados problemas que haviam no campo. Começa nos Estados Unidos, funcionou de forma maravilhosa, chega no Brasil nos anos 60, naquela época se chamava ACAR. No meu estado, eu morava no Espírito Santo, na época ACARES, né, adotava as últimas siglas, e os produtores, eles tinham assistência técnica. Eles eram visitados constantemente, foi meu primeiro emprego, né, trabalhei durante 7 anos na Emater, então eu passava o dia visitando um grupo de produtores. Para se ter uma ideia, na cidade que eu morava, eu sou de Castelo, Espírito Santo, uma cidade que na época tinha 16 mil habitantes, ou seja, o tamanho de Rio Pomba hoje. O nosso escritório era composto por 18 técnicos, entre agrônomo, engenheiro florestal, engenheiro agrícola, economista doméstica, e funcionava muito bem. Hoje, tem 2 funcionários na cidade de Castelo. E aqui em Rio Pomba tem 1 funcionário trabalhando como extensionista, né? Então, o problema disso aí é que, de um modo geral, né, a gente vê que o produtor rural, que já apresenta determinados problemas, por exemplo, essa aqui é uma realidade do produtor rural aqui de Rio Pomba,
vocês vão ver que, apesar de ser ruim, ele está muito acima da média brasileira ainda. Tem 3% que nunca frequentou a escola, 21% que só tem um ensino fundamental incompleto, 26% que tem um ensino fundamental completo, 10% tem o ensino médio incompleto, 38% ensino médio completo e 3% dos produtores têm ensino superior. Né? Bom, mas se o produtor ele é descapitalizado, se ele tem dificuldades relacionadas à educação, se o acesso à tecnologia para ele é difícil, porque a maioria das áreas rurais ainda não tem acesso à internet. A televisão, quando pega, de um modo geral, tem 1 ou 2, 3 canais abertos, que levam muito pouca informação. Com isso, o que vem acontecendo? Né? Os principais motivos que fazem com que não se adote toda a tecnologia que está disponibilizada ao produtor são exatamente essa aqui. Um problema mal definido da pesquisa, né? Quando difundida, ela nem sempre funciona para os produtores, o despreparo do material que vem lidando e vários outros fatores sociais. Né? Por exemplo, a falta de linhas de crédito diferenciadas para o pequeno produtor. Bom, para confirmar isso aqui, eu tenho um amigo, Oliveira, professor aposentado aqui do Instituto do município de Lima Duarte, onde fica o Parque Estadual do Ibitipoca, né, que é o melhor parque aqui de Minas Gerais. Ele fez, na tese dele, de mestrado, dissertação de mestrado, eu fui o co-orientador dele, acompanhei, e ele fez esse levantamento aqui com os produtores rurais do município de Lima Duarte. Né? Um universo de 100 produtores, bastante significativo, e ele fez algumas perguntas como essa aqui. Perguntou ao produtor se ele conhecia os órgãos de assistência, que nesse caso seria a Emater. 83% dos produtores desconhecem esses órgãos de assistência. Perguntaram se tinha algum tipo de assistência técnica. 74,5% afirmaram que não tinham nenhum tipo de assistência técnica. 8,1% afirmou que tinha assistência ocasional, só em casos extremos de necessidade. Aí fez uma pergunta básica. O senhor sabe o que é degradação de pastagem? O senhor tem esse problema aqui na propriedade do senhor? 100% dos produtores responderam que desconhecem do que se trata degradação de pastagem. E 96,4% dos produtores desconhecem práticas sustentáveis de produção. Ou seja, com esse trabalho, a gente tem uma visão nítida, bastante clara, do que vem acontecendo no meio rural. A gente vê por que os processos de degradação continuam acontecendo e por que os processos e os impactos ambientais se sobrepõem cada dia em quantidade maior. Bom, como principais consequências desse processo da Revolução Industrial, a gente pode destacar, então, alteração dos padrões de consumo e nos hábitos da população. Severa interferência nos ecossistemas, foi o que a gente mostrou aqui, em área rural, em área urbana, é coisa que não havia até então. A visão produtiva deixa de ser rural, sendo direcionada para o setor urbano. Né? Vimos esses dados também. O resultado foi poluição e degradação ambiental. Né? Então, a partir do próximo bloco, a gente já vai começar com casos específicos, alguns estudos de casos, para mostrar na prática como isso vem acontecendo, tanto em áreas rurais como em áreas urbanas.